Bom, boa noite, um prazer estar aqui. Na verdade, a minha ideia é trazer um case para vocês, né? Um case que está acontecendo aqui na Regional de São Paulo. E eu acho que a coisa mais bacana desse case é que esse case não nasceu na Natura dentro da área de sustentabilidade, né? Ele nasceu numa área de negócio, né? Eu não trabalho na área de sustentabilidade, nem toda a minha equipe. E acho que esse é mais um ponto importante para a gente colocar, até o quanto as empresas, né, quanto a iniciativa privada pode, sim, dentro do seu negócio, entender as suas fortalezas e trabalhar nelas para a gente construir aí um planeta e um mundo muito melhor. Então, eu vou contar um pouquinho. Começo falando um pouco da Natura, né, para quem não conhece. Não estou entrando em números, nada disso, mas venho aqui com a razão de ser principal, que, na verdade, ela é base, subsídio para tudo que a gente vem propondo para frente. A primeira coisa é a gente falar do nosso bem-estar bem. E o bem-estar bem nada significa você bem com você mesmo, conseguindo transformar o outro, né? Então, essa é a nossa visão de ser, é a gente acreditar que quando a gente está bem com a gente consegue transformar a nossa relação mais próxima e consegue transformar todas as pessoas à nossa volta. E aí, pensando um pouco na história da Natura, só para contextualizar, a gente tem aí 40 anos de história, né? Começando num escritório na Oscar Freire, numa farmácia, né? Na Oscar Freire, aí começada pelo Sr. Luiz Seabra, onde a gente, na verdade, cria-se aí as duas grandes paixões da Natura, que uma era cosmética e a outra era relações. Frente a cosméticas, criamos uma empresa de cosmética e com as relações uma empresa de venda direta, onde ela vai mais próxima do consumidor, né? Aqui esse número é o nosso crescimento de faturamento mesmo, né? Começando nos 5 milhões e chegando aí nos 4 bi, 135 milhões. E a gente passando ao longo do ano e mostrando um pouco da nossa trajetória aí, até baseado no nosso compromisso com a sociedade e com o espaço onde a gente está inserido. Olhando um pouco da nossa força e da nossa potência, que aí começa a nossa história, que é o nosso canal, né? Então, aqui vocês estão vendo o nosso crescimento de consultoras, né? Consultoras são as nossas revendedoras, que para a gente são mais do que revendedoras, porque elas passam o bem-estar bem. Então, quando eu me relaciono bem com o outro, eu passo mais do que vender produtos. Eu passo essa relação em cada compra, em cada contato com o meu consumidor. E aí vocês podem ver que hoje a gente chega no Brasil com 875 mil consultoras, né? E aqui em São Paulo, capital, aqui na Grande São Paulo, eu estou falando de 100 mil consultoras que a gente tem aqui trabalhando com a gente. Quando eu falo do diferencial do nosso canal, além do trabalho dessas consultoras, a gente treinou só em 2009 583 mil dessas consultoras. Isso significa que essas consultoras não estão distantes da gente, elas estão próximas. Elas estão sendo treinadas e capacitadas por nós. Isso faz com que a gente tenha aí uma alta produtividade, porque essas consultoras mais próximas têm mais tempo com a gente. Hoje a gente tem consultora de 30, 35 anos com a gente trabalhando. Isso faz com que a gente tenha um baixíssimo turnover, diferente de muitas empresas de venda direta. As empresas de venda direta hoje elas giram um turnover muito alto e para a gente reconhece e valoriza o tempo que essa consultora está aqui. E a gente faz uma pesquisa de satisfação para a gente entender como é que está essa relação nossa. E hoje a gente tem 90% de satisfação delas com a gente. E pensando nelas, a gente começa a nos organizar e pensar de que forma que, mais do que negócio, a gente pode trabalhar com essas consultoras em prol dos nossos objetivos sociais. E aqui é um pouco da estrutura de São Paulo, para vocês terem uma ideia. Então, hoje a gente trabalha aqui com uma equipe de... São Paulo é setorizada, a gente trabalha com mais ou menos 8 gerentes de vendas. Aí eu vou descendo uma escala com 140 gerentes de relacionamento, todas essas gerentes que coordenam essas consultoras. Depois a gente tem a CNO, que é uma consultora e orientadora, e eu chego, por fim, na consultora Natura, que é uma consultora que não tem vínculo empregatício com a empresa, mas que hoje em São Paulo elas representam 100 mil consultoras. Então, a nossa cadeia até chegar ao consumidor, gerente de venda, relacionamento, CNO e CN. Então, esse é o modelo de venda direta que a gente tem aqui. E, em função disso, a gente cria um projeto que eu queria trazer para vocês um pouquinho. Então, que é um projeto que sai dessa estrutura da venda direta, sai do pensamento de pensar como essa consultora que está inserida dentro de São Paulo pode nos ajudar a construir uma São Paulo um pouquinho melhor. Aí eu queria passar um vídeo. Essa é pra frente? Mais um, né? É isso? Tá sem música? Tem.
Pede pra vir. De novo. Aconteceu alguma coisa. Tá vendo? Chama. Quando puder, vocês avisam. Pode? Então, para a gente começar a falar sobre... Vamos ficar longe, né? Não foi... Mas tá bom. Quiz. Mais uma vez. Você viu que eu não resisti os stakeholders, né? Só que foi péssimo. Mas é bom. Experimentar. Bom, experimenta. Não tem isso. Mas tudo bem, não tem Por que problema. ela parou de falar? Mais a... Deu um pau mega, acho que no som. Vídeo. Ela quer passar um vídeo. Esse aqui, ele tá super curioso com o que nós vamos fazer com ele. Tá, totalmente. Quer? É isso. Deixa eu contar um pouquinho como é que surgiu esse projeto. Esse projeto, né, a gente como responsável pela Grande São Paulo, a gente tinha uma proposta, e isso saiu dentro de uma sala de reunião, que a gente podia fazer alguma coisa diferente. E o vídeo continuou. Que a gente tinha um objetivo de fazer algo diferente para a cidade de São Paulo, né? E veio uma discussão muito bacana na época, que era: a gente precisa fazer com que as pessoas de São Paulo se orgulhem de estar aqui, né? Gerar um espírito de cidadania para as pessoas. Eu brinquei que eu sou carioca, né? Já dá para ver pelo sotaque. Mas quando eu vim para São Paulo, uma coisa que eu estranhei bastante é que o paulista, ele sentava para falar de São Paulo, ou ele falava do trânsito, ou ele falava da chuva, ou ele falava da violência. Eu falei, gente, está na hora da gente gerar no paulistano um orgulho de se sentir parte dessa cidade, a cidade com o maior PIB da América Latina. E aí a gente começou a pensar de que forma que a gente poderia gerar no cidadão comum o orgulho de fazer parte de São Paulo. E aí, nesse momento, surgiu, ao invés do Respeito a São Paulo, surgiu o Sonha Grande São Paulo, que tinha uma proposta de co-criar com os stakeholders e com a comunidade local algo que fizesse sentido para que o cidadão paulistano conseguisse se engajar e sentisse que fazia parte dessa proposta. Esse Sonho São Paulo, então, foi uma grande iniciativa que a gente fez com várias pessoas para que elas começassem a dizer o que esperavam da cidade de São Paulo. E a pergunta era assim: se você, daqui a 20 anos, o que teria São Paulo para ser uma cidade melhor para você como indivíduo? E aí, mais do que uma ideia positiva, veio a iniciativa de procurar uma postura relevante. Então, menos a teoria, mas mais na prática, o que cada indivíduo poderia fazer para poder gerar essa atitude. E aí, fazer coisas boas e mostrar grandes exemplos. Provocar uma mudança que fosse de dentro para fora. Tocar corações. Fazer pensar.
provocar, incentivar pequenas atitudes que gerassem grandes mudanças nas pessoas. Tinha que ser um movimento inclusivo e participativo, onde a gente não queria que todos participassem da forma que quisessem. Criar um movimento consistente e que seja viral, e que isso se espalhasse. Coletivo, orgânico, autônomo, que andasse sozinho. E aí, a primeira parte foi a coleta dos sonhos, onde nós fizemos um trabalho aí de mobilização via internet, aí, até com a parceria da Educartes, onde a gente fez essa pergunta: que São Paulo vocês esperam para os próximos anos? O que seria uma São Paulo melhor para vocês? E aí foi uma grande mobilização, a gente teve aí 1.070 pessoas, entramos nos eventos com as consultoras, fizemos elas responderem essa pergunta e saímos com a proposta desse grupo do que eles queriam. Em cima desse material, nós fizemos a construção de um sonho comum. Então, fizemos um workshop onde convidamos várias pessoas de comunidades locais, consultoras, colaboradores, entidades não governamentais, todas essas pessoas para desenhar junto qual seria esse sonho. E a coisa mais bacana nesse momento foi que várias pessoas tinham interesses. A pergunta foi para eles: em que a Natura deve investir em São Paulo para fazer diferença para você como cidadão comum? E as pessoas tinham vários interesses, né? Então, tinha gente ligado à educação, ligado à política. E, nesse momento, foi um trabalho unânime e eles chegaram num grande tema que o que os cidadãos da Grande São Paulo querem era a educação. E, nesse primeiro momento, a gente falou educação formal, investir no ensino público. E aí a gente chegou aí na grande surpresa, que o que as pessoas queriam não estava ligado à educação formal, e sim uma educação para valores. As pessoas nessa época, nesse dia, elas retomavam coisas antigas e falavam da educação familiar, da educação de casa, do respeito pelo outro. Lembraram, na época, de teorias que vinham da moral cívica que era dada nas escolas, do respeito que a gente tinha. E aí é isso que está faltando dentro da cidade de São Paulo. A delicadeza, a harmonia. E aí a gente percebeu que é fácil falar de educação. O difícil mesmo é fazer essa educação virar ação. E aí foi em cima disso que veio a nossa proposta. E a nossa proposta, ela tinha um objetivo um pouco diferente do que se estava acostumado na Natura. Antigamente, na Natura, quando a gente queria fazer algum movimento, a gente criava esse movimento, eu costumo dizer, criava ele dentro de uma sala em Cajamar, né? E a gente dizia, vamos investir em determinado assunto e vamos engajar a nossa consultora. E agora isso muda. Porque, na verdade, é o contrário. A nossa proposta é gerar o engajamento da nossa força de vendas, assim como todas as pessoas que estão com elas. Então, a nossa proposta final é gerar o engajamento para essa educação de valores. E aí, nesse momento, nós pensamos como é que a gente ia divulgar isso, que palavra que representava tudo isso, pensamos em coisas grandes e, no final, a gente chegou numa coisa que é simples, fácil de entender, que é respeito. O respeito conseguia traduzir para a gente tudo o que a gente estava querendo dizer nessa educação para valores, que é respeito a você mesmo, é respeito ao próximo, é respeito ao mundo, respeito ao seu mundo. E assim nasce o Respeito São Paulo, onde tem o objetivo de fazer com que as nossas consultoras e todas as pessoas ligadas a elas se engajem em prol de ações que gerem respeito para a cidade de São Paulo. Uma coisa curiosa que a gente percebeu é que muitas empresas geram iniciativas paralelas. Então, iniciativas voltadas para trânsito, voltada para o lixo, voltada para a reciclagem, né, para o lixo, para resíduos sólidos. E o que a gente percebeu é que, às vezes, as pessoas querem se engajar por causas que fazem sentido para elas, e não aquelas causas pré-estipuladas pela empresa. E aí foi por isso que a proposta do Respeito a São Paulo, ele tem 3 grandes nortes. O primeiro norte é informar e educar essa força de vendas.
é usar da informação para gerar educação para a cidadania, com informações do dia a dia, com informações que agreguem valor na rede de relacionamento delas. Então, a gente começa a partir de agora, nos relacionando com essa consultora em todos esses momentos que a gente tem com ela, tendo uma pauta exclusiva para falar de cidadania. Depois, muitas das pessoas começam a ter contato com essa informação, mas não sabem como se engajam. Então, nós vamos criar experiências ao longo do tempo para que essa consultora se engaje em algumas iniciativas diversas da cidade de São Paulo. Iniciativas ligadas a diversos temas, porque cada um se engaja naquele tema que faz mais sentido para ela, né? E depois, num processo final, a gente começa a reconhecer e a desenvolver consultoras que passaram de um estágio de engajamento para um estágio de empreendedorismo social. Então, começaremos a acompanhar esse grupo que sai do se interessar até o momento que ela se torna realmente uma empreendedora social, onde ela enviará o projeto para a gente e nós iremos reconhecer esses projetos. Então, aqui, na verdade, é um resumo. Informar é fazer pensar, provocar. Na hora que eu falo em experimentar, é tocar coração, é um movimento coletivo, é atitude, é gerar uma ação viral. E, por último, é reconhecer que pequenas atitudes geram grandes mudanças. E a consultora e o consumidor e o cidadão, ele pode ser aí um grande agente de transformação social. E a minha pergunta aí final é que o respeito é fundamental para esse projeto e eu queria fazer aí um convite, porque não só as nossas consultoras, mas todas as pessoas que têm contato com respeito a São Paulo podem estar engajados nisso. E a minha pergunta é, que atitude você toma no seu dia a dia para tornar a grande São Paulo um lugar melhor para a gente se viver? Tá bom? Acho que é isso. Uhum.